relação às aulas foram nos trabalhos? Bom dia! Bom dia! Sabemos que sexta-feira tem prova, imagino? Sim, ok. E é prova de qual? De CFR, certo. Vamos andar pouco em álgebra agora. E dependendo da velocidade que a gente conseguir andar, talvez vamos andar pouco em conjuntos de relações também. Ok? Então, eu inicio a aulinha de álgebra agora. A gente estudou, tem estudado os últimos assuntos legais. O penúltimo assunto legal era a ideia de subgrupo. E aqui seria também um subgrupo gerado a partir de um subconjunto. E a gente, entendendo o que significa subgrupo, conseguimos uma ideia muito mais legal, que seria a última ideia realmente legal que temos na álgebra, que seria o grupo quociente. E a gente definiu na aula passada, a gente observou, não vou repetir muita coisa, mas assim que eu tenho qualquer grupo, e assim que eu tenho qualquer n, que ele é um subgrupo normal de G, e cuidado, eu precisei o normal para o que eu quero fazer aqui, praticamente acabou sendo até equivalente, eu ganho um novo grupo chamado G por n, denotado por G por n, é chamado grupo quociente de n dentro do G, vamos dizer assim. E essa palavra quociente deve lembrar a divisão, e a gente visualizou isso como uma maneira de, às vezes que cabiu, como é? Coube. Eu queria passado. Coube. É coube mesmo? Ok. Às vezes que coube o n dentro do G. Ok? Esse seria o grupo quociente, e a gente viu que podemos definir uma operação nisso, por isso ele é um grupo, sem isso seria apenas um conjuntinho quociente. E essa operação não foi do nada, foi consultando a operação que tinha no G, e nesse momento eu precisei realmente o n ser subgrupo normal, porque qual era o perigo lá? Não definir uma função. A tentativa de definir a função envolveu umas certas escolhas, ou tinha um perigo de certos bichinhos se espalharem em várias coclassinhas, e isso não ia acabar sendo uma... Ou ela teria um problema porque a coisa que ela quer retornar sequer ia ser uma das coclasses, ou ia mudar a opinião, dependendo de qual é o representante que a gente escolheu. E a gente viu que, na verdade, quando o meu subgrupo não permite essa bagunça, é que a gente chama isso do subgrupo normal. Eu não sei por que está acontecendo nos últimos dias, tem uma morte meio geral no Zulip em comparação com os dias anteriores. Cuidado, é a principal maneira para aprender coisas seria brigar no Zulip. E tem um bocado de exercícios para verificar equivalentes afirmações de subgrupos normais. Eu lembrei, eu quero falar isso, eu botei na errata do vídeo da aula passada também. Eu estava procurando ver qual dessas a gente estava usando para brigar com IA no Zulip sobre um perigo que envolveu o que acontece se eu sei disso e eu quero aproveitar, e o perigo seria pensar que qualquer GNzinho eu poderia substituir por qualquer Nzinho G, que a gente viu que em geral não é o caso, porque isso não garanta que o mesmo Nzinho vai servir. Então, se eu tenho uma expressão aqui que envolveu o GN, e eu quero falar que essa coisa vai ser igual a algo, eu tenho o direito de trocar esses dois, mas cuidado, esse vai ganhar uma linha aqui, certo? Vai ser um novo, talvez diferente membro do N. Aí a gente tinha discutido isso nesse exercício aqui. A pergunta era se o H-casão, o H-casão e o casão-H são subgrupos de G. Então tem várias perguntas aqui. Eu tenho dois subgrupos, eu quero perguntar se esse bichinho aqui, que por enquanto é apenas um subconjunto, se ele também é um subgrupo. E uma outra pergunta que eu posso fazer é se por acaso esse conjuntinho é igual com esse conjuntinho. A coisa bastante interessante e espero impressionante também é que as duas perguntas são equivalentes. E esse era um homework antigo para vocês demonstrar. Isso foi no Zulip. E é lá um dos primeiros perigos que eu tenho, porque em algum momento você... talvez faz sentido rascunhar um pouco a direção aqui. Qual direção vamos rascunhar? Vamos rascunhar de cima para baixo. Então, como eu ia começar uma demonstração aqui, rapidinho, resolver um probleminha. Sim, eu estou nessa direção então. Então nem vou falar isso, suponho, já foi suposto, ok? Tá ok, na verdade, na maneira que escrevi.
Não dá para entender qual é. Qual eu quero essa direção. Vai ser essa direção aqui. Ok? Ok, qual seria? Então, já foi suposta a coisa. Eu quero demonstrar que o HK é subgrupo de G. Quais são as coisas que eu preciso fazer? 3 coisas, certo? Talvez vou conseguir aproveitar um critério um pouco sobre a identidade, mas provavelmente não. Então, eu preciso mostrar que ele é id fechado. A coisa que posso aproveitar sempre é depois do id fechado, é aquele one test, certo? Que posso pegar apenas um azinho aqui dentro e um bzinho e ver se o a, b menos 1 está dentro. Como posso verificar que ele é assim? A gente não tem que alguns conjuntos habitados? Temos, por que temos isso? Porque o que eu sei sobre o H e o K aqui é o que que são subgrupos. E logo são habitados pelo menos pela identidade de cada um. Então a gente não poderia utilizar o outro critério, que é tipo, a gente só precisaria demonstrar que está toda a B em HK. Um segundo, eu não sei se o HK é habitado. Mas tem que demonstrar isso facilmente, não? Sim. Não vai ser assim que eu vou mostrar? Pois é. É. Tem vezes que a gente consegue mostrar o habitado sem necessariamente falar, olha, a identidade está nele. Mas às vezes que a maneira de mostrar que ele é habitado é verificando que a identidade está nele, não vai adiantar muito usar algum critério. Então, como posso mostrar que a identidade está nele? A igualdade está no H e está no K. A identidade. Mas cuidado, porque eu estava brigando com um de vocês, não lembro quem, que ia falar uma coisa assim, como E está no H, não lembro quem foi, e E está no K, logo o E está no HK. Agora, tecnicamente, essa linha aqui está errada. Ela está tratando o HK como se fosse o quê? Interseção. Mas a definição do Hzão não foi interseção, certo? Não foi, se algum cara pertence ao H e o mesmo cara pertence ao Hzão, então pertence aqui. Não foi assim, não. Preciso lembrar o que significou a definição de pertencer ao Hzão K. E quando é que o X pertence no Hzão K? Então, somente se existem H no Hzão e existe K no Kzão, está o quê? X igual a Hzinho vezes Kzinho. Sim. E isso por quê? Porque o HK foi definido, isso é exatamente o que significa isso, o HK foi definido para ser o conjuntinho de todos os HK, tais que H no Hzão, K no Kzão. Ok? Cuidado. Então, essa linha aqui seria errada. Mesmo que é muito fácil demonstrar isso, não é isso que eu estou usando aqui. Então, aqui eu queria falar que o E é igual ao o E vezes E. Ok? Eu sei disso porque blá blá, estamos maduros. E esse Ezinho pertence no Hzão e esse Ezinho pertence no Kzão, certo? Então, essa coisa aqui pertence no Hzão K. E isso é exatamente o que eu queria. Que o Ezinho pertence ao Hzão K. Ok, essa não é a coisa interessante aqui. A coisa interessante seria sobre a operação, sobre os inversos ou sobre a mistura, se alguém quer pegar o one test. Mas acho que para o meu propósito aqui é apenas o... Vamos fazer o one test, tentar fazer o one test. Então aqui seria o quê? Vamos tentar maneira mais assim, burocrática inicialmente. O que eu preciso aqui? A maneira vamos ter mais tranquila. Seria um XY no Hzão K, Zão. Quero? O que eu quero? Ok. Por que comecei aqui? Seria um XY no Hzão K? Porque meu alvo aqui é o quê? Ok, então é válido essa linha, ok? Mas, vamos lembrar, o Hzão K, como foi definido? Assim, ok? Tá, vamos continuar essa demonstração assim e depois vou voltar para falar no meu ponto aqui. Como posso aproveitar essa coisa agora? Logo. Aham. Vou te ajudar aqui. HX
KX HY KY tais que é, obviamente vocês entendem onde mora cada um, tais que o que é? Ok? E agora eu quero calcular o que é esse cara aqui e achar que ele está dentro disso. Então, se eu tentar calcular esse cara aqui, botar na mesa do cálculo, é igual ao que é? HX, KX. HY, KY e tudo isso inverso. Ok? É isso igual a? Aqui estou emitindo todos os passos, aqui todo seria praticamente uns 3 pontinhos aqui, certo? Porque estou evitando, não estou mencionando os usos de associatividade. Então, escrevi isso aqui, quando, na verdade, aqui seria um parentezinho aqui, depois teria um parentezinho aqui, mantendo esse parentezinho aqui, depois precisaria fazer isso, depois isso e tudo mais. O que eu quero fazer agora, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é falar que essa coisa toda que estou calculando pertence. Então, depois de certas igualdades, eu quero chegar numa pertinência aqui. Pertence onde? No razão K. E para conseguir isso, significa que na minha penúltima coisa, eu vou ter aqui uma coisa que eu vou saber que pertence no H, razão, operada com uma coisa que eu vou saber que pertence no Kzão. Esse é o meu objetivo, então. E por enquanto não tenho isso. Por enquanto, se meu objetivo era agora mostrar que, sei lá, pertence no Hzão, K, Hzão, teria terminado. Qual seria o testemunho do primeiro Hzão? Esse cara, que pertence no Hzão. Qual seria o testemunho do Kzão? Esse produto aqui, certo? O KX operado com o inverso. E por que esse cara todo pertence no Kzão? Porque o KY pertence no Kzão, o Kzão é subgrupo, logo o inverso dele pertence no Kzão, e esse cara também pertence ao Kzão, então o produto deles pertence ao Kzão, blá, 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 muito. E qual seria o Hzão aqui? O habitante seria o HY lá. Só que eu não quero essa coisa aqui. Tá? Eu quero chegar aqui. Então, meu objetivo aqui seria meio tentar comutar e arrumar essa expressão para ficar um bocado de Hzinhos operados com um bocado de Kzinhos. Só que não posso comutar literalmente, porque não estou num grupo comutativo. Se fosse um grupo comutativo, eu faria o que aqui? Então, isso é igual a HX, HY menos 1, vezes KX, KY menos 1, e acabou. E como eu ia justificar esse passo? Comutatividade. Eu não estou num grupo abeliano, então não tenho comutatividade. Então, eu não posso fazer isso. Mas, a dica da manhã, o que é? Olha teus dados, os meus dados têm isso, que parece meio comutatividade, certo? Então, como vou aproveitar agora isso? Eu cheguei até aqui. Como é? Tem muita decoração nisso. Decoração. Vamos ver depois como posso melhorar um pouco, mas quero chegar ao meu ponto. Tem que ser já. Um segundo. Eu gostaria de trocar esses dois, certo? Eu não posso, ok? Mas, o que eu ia fazer aqui? Vamos abrir uma pequena parêntese aqui. O que eu tenho aqui como... Não vou escrever com muitas palavras, vou escrever com uma arvorezinha. Eu tenho aqui o KY menos 1, HY menos 1, pertence a onde? KH. No KH. Mas o KH é igual ao HK. Ok? Então, esse cara pertence aqui dentro. Como posso aproveitar o fato... O que significa que alguém pertence no Hzão K? Ah, tem aqui. Existe uma Hzinho e um Kzinho, blá, blá, blá. Então, aqui poderia falar o que é? Sejam... O que é? Hzinho, agora não vou me preocupar tanto com o nome bom. Linha Hzinho. Hzinho é linha... K, linha... Poderia manter o Y aqui? Tá, vamos manter o Y. Tais que o que é? Acho que é? Aqui de cima é igual a isso. Isso. Tal que o KY menos 1 é igual ao HY menos 1. Não, desculpa. Operado com HY é igual ao HY linha, KY linha.
E isso agora me permite substituir, então, isso, que está aqui, por isso. Então, isso seria o quê? HX, KX, e isso viraria HY', KY'. Ok? Sim? Eu não poderia, já que KXKY é um K, KX, KY. KXKY menos 1 é um K, eu já junto os dois para... Sim, muito bem. Isso, na verdade, teria sido uma opção bem melhor. Porque, nesse caso, aqui eu poderia aproveitar o fato que todo esse cara aqui no meio, focar então um parênteses assim, é um habitante do K, e aqui tem um habitante do H. Então, esse cara todo, feito por esses três, pertence ao KH, então pertence aqui, eu poderia solicitar isso. Eu prefiro mostrar isso assim um pouco passo a passo. Teria sido muito melhor, realmente, eu ia ter evitado uns passos extra aqui. Agora eu posso fazer o quê? Vou olhar esse cara aqui, só que cuidado, isso ia ter novamente uma parentezinha aqui, e eu ia acabar como? XX. Duas linhas I. Por isso não gostei dessas... eu quero apagar isso agora. Mudei de opinião, não gostei. Ok. Vai ser assim e aqui vai ser assim. Porque daqui a pouco vão ser envolvidos tanto X quanto Y. Eu não quero ter um rótulo que me engana nisso. Então isso seria o que? H, duas linhas, e aqui seria o K. Poderia falar de KX linha aqui. E o K limpo? K, essa era a linha aqui? Era, né? K linha, ok? E agora consegui. Esse cara está no H. Então, o ponto aqui é um segundo. Depois de várias vezes que a gente vai trabalhar com isso, e isso vai aparecer muitas vezes quando você trabalha com subgrupos normais também, que você tem isso, vai ser meio aceitável esconder isso. Mas seria sempre, vocês devem sempre ser capazes de falar, ok, quem é esse cara aqui? De onde chegou? Você fala o quê? Toda essa coisa, a justificativa disso. Mas quando você quer continuar rápido para ver se vai dar certo a conta, dá para continuar de uma maneira assim, deixando isso como implícito. Sim. Mas uma avaliação, se devem colocar se... Isso é meta pergunta. Nessa altura ou não? Isso é muito meta, nem vou responder. Tá bom? Faz sentido o que aconteceu aqui? Conseguimos então essa parte aqui. Sim, ok, qual a briga? Só não saquei por que a gente está usando o KX linha, sendo que a gente tem H duas linhas logo do lado. É a questão do nome, eu realmente... Sim, você queria isso aqui? Tanto faz. É isso? Então, qual seria o melhor nome para esse tipo de coisa? Quando a gente fizer esse de troca? Aqui começamos dessa maneira, certo? Então a ideia é que você facilmente vai saber de onde chegou o HX e o KY. Aqui, pelo fato que você tem esse inverso também, vai acabar sendo bagunçado. O ponto bom é que você não se importa tanto, porque o cálculo é muito simples e você só quer juntar sua H e o casinhos para cá e vai dar certo. Se você não tivesse o inverso, como é o problema do inverso, que a gente decora assim, aí se eu botar uma linha também, vai ser meio bagunça demais. Mas gostei da tua briga sobre esse nome. Aqui eu pensei o seguinte, quando eu botei isso para X, eu falei, ok, preciso trocar um cara do K e um cara do H, vou apenas trocar a posição e botar mais uma linha cada um. Por isso esse cara ficou H duas linhas e esse cara ficou K X linha. E minha ideia, eu poderia ter feito isso antes também, só que aqui tinha esse inverso, se ia bagunçar o meu desenho. Dá para entender? Eu poderia botar esses caras aqui. Eu poderia também seguir a ideia de Guilherme, só que queria fazer passo a passo para ver como devagar vai chegar no início. Sim. Para poder fazer isso aí, eu coloco como justificativa do passo? Aqui como justificativa, você poderia falar que, olha, o HK é igual com o KH. E o que isso significa? Tu fez uma troca. O que eu me importo é entender você ser capaz de justificar isso, se alguém te cobrar. Não é, como tem, sei lá o quê. Okay? Por isso estou destacando esse exercício aqui. Podemos fechar essa parte? Eu estava procurando esse exercício, na verdade, na aula passada. Eu estava meio perdido aqui. É a mesma ideia, o mesmo perigo. Só que aqui é um pouco mais claro porque você tem dois caras aqui, certo? E não apenas um Nzinho que você teria aqui. Apago então. Bem. Agora, quero
tentar encontrar um novo grupinho que é bastante interessante, é bastante importante também, que seriam grupos de simetrias. Eu quero começar com um triângulo. Então, um triângulo, como é o nome dele? Equilateral? É assim? Equilátero? Okay. É um triângulo equilátero, então. E quero contar quais são as simetrias. O que foi? Tá ruim? É outra coisa. É? Eu falei a mancha de hoje. Essa coisa aqui? Ok, bem, ótimo. Então, quero contar as simetrias desse. Imagino que não todo mundo estava aqui na montaria, infelizmente, deveria estar todo mundo. Quero contar as simetrias disso. Antes de tudo, preciso definir o que é simetria. No coração, simetria seria qualquer transformação que consigo fazer nessa coisa. Que, terminando, se eu desenhar isso num papel transparente e botar aqui em cima, ia haver a mesma forma. Não ia haver algo estranho. Mas isso é muito no coração. E faz sentido tentar definir isso de uma maneira melhor. De qualquer forma, eu considero como triângulo, vamos ver todos esses pontinhos que vocês estão vendo em preto aqui. E uma simetria vai acabar sendo uma função, vamos dizer assim, nos pontinhos. Por isso estou falando transformação, vai mandar, por exemplo, um pontinho em algum canto e um pontinho de um canto e tudo mais. E para ser simetria, uma das coisas que precisa satisfazer é que não vai sair do canto. Então, esse pontinho talvez vai ficar em paz, talvez ele vai mudar para cá, ou talvez vai mudar para cá, mas ele não vai mudar para cá. A ideia é que depois da transformação, visualmente, quero ver a mesma forma. Okay? Uma das coisas que uma simetria precisa satisfazer é a isometria. Ser uma isometria. E para falar o que significa isometria, preciso ter uma noção de distância. Então, eu quero que eu começo com um triângulo, certo? Eu faço uma transformação lá dos pontos dele. O que eu quero que é verdade é que, se você medir, escolher os dois pontos favoritos, que vamos dizer que são esses dois, e medir a distância deles, se achar que é, sei lá, 2 metros, e depois da transformação você vai ver, sei lá, que esse carinha aqui, o A e o B, foram para o A' e o B'. E você medir novamente a distância, você quer que é a mesma distância. Então, essa coisa, se uma coisa mandar o A para o A' e o B para o B', no meu desenho, eu acho que é óbvio que ela não é uma isometria. Faz sentido isso? Vou medir antes, 2 metros, vou medir depois, sei lá, meio metro, ok? Faz sentido isso, essa ideia de isometria? Ok. E agora a pergunta seria, quais seriam todas essas simetrias, que seriam todas essas isometrias que deixaram toda essa coisa em paz, em cima dela, de um triângulo equilátero. Sim, equilátero, ok. Ideias? Sim. Gira 60 graus. Sim, eu não gosto de falar com graus. Vamos tentar evitar isso. Tu falou 60 graus, né? Ok. Não. Na verdade, se você... Está vendo que é ruim? Você queria falar o que é 1/3 de ciclo. Não é melhor falar assim, 1/3 de ciclo do que 60 graus? Os 60 graus seria 1/6 de ciclo. Então, se eu girar isso, ele ia acabar sendo como? Ele ia acabar sendo assim. Continuaria uma isometria, ok? Mas ele não seria uma transformação no sentido de cada ponto caiu em algum ponto anterior. Faz sentido? Ok. Ok, então, vamos lá. Precisamos melhorar. Qual foi o problema? O ângulo. Mas se eu girar isso por 2π, 2π é o ângulo de todo o círculo, estou girando isso 1/3 de ciclo, ele vai para cá. Se olhar a cara dele depois, vai ser assim também. Ok, foi ruim, mas enfim. Se esse foi o A, B, C, e eu girei esse cara assim, por 1/3 do meu ciclo, ele foi para onde? O A foi aqui, certo? O B foi aqui e o C foi aqui. E essa realmente seria uma simetria. Posso dar o nome para essa simetria, chamar ela de R de rotação. E qual seria o ângulo dela? 2π/3. Ok? Faz sentido? Que se eu girar essa coisa, vai... Sim, Guilherme, tem bem? Para entender, você aplicou uma função Você pode ver isso como função, cujo domínio é o plano, se quiser, certo? Ou os pontos descem,
e ficou assim. Outra simetria que poderia ter? Girar 2 terços, ok? Então seria 2 vezes o 2π terços. E nesse caso ia ficar, vocês entendem, o A ia cair aqui, o B ia cair aqui e o C ia cair aqui. Então nesse caso teria... Eu poderia tentar desenhar isso. Não sei se vai dar certo desenhar essa coisa aqui. Mas então uma geração seria essa, que a gente chamou isso de R1. E outra seria essa, que seria R2. Ok? Faz sentido? Outras? Tem mais? Caiu? Completa as linhas que você começou ali. R3. É isso? Também. Então o que você está falando? É continuar as linhas que você começou. Peraí, essas linhas eu só desenhei aqui para conseguir fazer os ângulos. Mas a ideia seria continuar Ok. partir no meio Ok. E fazer o quê? E fazer o quê? e inverter os lados. O que Caio fez, em vez de rotear assim, eu quero rotear, vou sair do dois-dimensional para um momento, e depois vou voltar dois-dimensional, certo? Então seria pegar essa coisa aqui original e criar, com esse eixo, girar assim, certo? Ok. E vamos chamar isso de... nunca sei como chamar isso. Vocês consideram que aqui aconteceu um flip ou qualquer coisa que aconteceu, mas vocês consideram isso horizontal ou vertical? Tá vendo? Tem já Ok. Então, posso ver isso horizontal se eu estou pensando que eu estou fazendo isso, mas se eu focar no meu eixo, o eixo acabou sendo vertical. Não importa, vamos chamar ele agora horizontal, porque o Matias falou primeiro. Então, consigo falar assim, H, mas o que mais tem aqui? Tem mais 2 eixos. Então, aqui tem mais uma rotação, então, que seria a rotação 3. Com certeza, essa coisa aqui vai ser uma simetria, que seria a rotação de quanto ângulo? 2π. Então, peguei uma volta inteira até chegou lá. No início, eu tenho H, que seria essa. E para cada diagonal que tem aqui, eu vou ter uma nova H. Eu talvez vou chamar ela de D por enquanto. De diagonal, assim resolvo a briga. Daqui a pouco a gente vai ter briga. Essa pode ser a D1 então. E vou ter também a D2 se eu usar esse eixo. E a D3 se eu usar esse eixo. Tem outras? Não. Ok, talvez um chute. Não, eu precisaria verificar se tem outras. Com certeza deve ter uma que não fez nada. Se nem fez nenhuma rotação, nenhuma coisa, não mexer com ninguém, deixa essa coisa em paz. Faz sentido que essa deveria ser uma transformação? Mas ela já não é igual à original? Pois faz sentido então nos preocupar com o que significaria igualdade entre as operações e transformações que estou fazendo. Em questão do trabalho que eu fiz, não é a mesma coisa, né? Mas isso é mais intencional. Se eu simplesmente deixar toda a coisa lá, eu não cansei nada. Se eu peguei essa coisa, roteei um ciclo inteiro, eu fiz algo, certo? Mas se eu considerar essas como funções, com a ideia de igualdade que temos em funções, eu posso observar já que essa coisa aqui, na verdade, é o que é? É igual a I. Será que eu vou chamar de identidade mesmo? Faz sentido? Ok. Também aqui está faltando uma coisa. Será que se eu girar a coisa com o mesmo ângulo, mas agora, na verdade, o sentido contrário? Então, aqui teria também uma R' 2π sobre 3, que significa que estou girando do outro jeito, mas Carlos já tem uma briga? Não? Aquela ali você gerou em 2 dimensões. Ali você gerou na 3ª dimensão e na 4ª. Na 4ª dimensão, onde tinha a 4ª? Ali você gerou na 2ª, ficou no plano do quadro. Ali você meio que fez um triângulo e saiu do quadro e girar. Sim, mas a ideia é que, já que é uma função, que você só observe o input e o output, você morando no 2D, você não viu nem essa rotação.
Não considere que aqui, pelo fato que não saí no plano, você estava me observando todo esse tempo. Você estava no inicial, chegou a rotação. Você não viu essa coisa. Sim, mas aí você pode ver a sombra da rotação na quarta dimensão. Que é o que eu queria. Não, você não vai ver nenhuma sombra, esse é o meu ponto. Porque você vai ver apenas o input e o output. Vai ser uma coisa instantânea. Não pense que você vai ter acesso na transformação como uma coisa contínua que pegou essa, trabalhou, que chegou lá. A única coisa que você está vendo é o antes e o depois. Você não tem acesso para ver que aqui ele girou assim. Talvez eu não girei assim, talvez eu empurrei assim dentro. Não faz sentido pensar que você conseguiu observar algo no meio. É um black box como de função que pegou essa coisa e transformou o output. Então, aqui, o que eu estou falando aqui é que eu vou ter também outras transformações que vão rotear por sentido contrário, mas são novas mesmo? Não, Matias gosta que não. Por quê? Porque eu vou só dizer que não são novas, né? A gente, no caso dessa R minha, 2 terços de pi, a gente tem a R 2 pi. Então, se alguém observar o que aconteceu com uma rotação de 2 terços do ciclo pela direita, assim, do horário, obrigado, seria a mesma transformação de se você pegar 1 terço do ciclo para o outro horário. Ok? Faz sentido? Como é o counter? Anti-horário? Anti-horário, ok. Nesse caso, R linha não teria que ser R menos 2 pi terços? Sim, essa outra notação seria essa aqui. Faz sentido? Então a gente observou que essa, na verdade, é igual a essa. E aqui também seria a rotação, entendido, anti-horário, 2 terços de ciclo. Tomás? Também poderia fazer, tipo assim, fez uma volta completa, só que poderia fazer uma volta completa mais a mesma volta que fez no R1, por exemplo. Pois é, aqui a gente a gente poderia ficar fazendo várias voltas, mas em um bom momento a gente vai precisar parar para satisfazer a simetria, e a gente vai precisar parar em uma das 3 posições, ou completou um ciclo várias vezes, ou um ciclo em 1 terço, ou um ciclo em 2 terços. Certo? É isso que você está falando? Então, sim. No final, então, só importa o R1 mais 2 e R3. No final, só importa que eu estou falando, significa o quê? Que qualquer outra que também vai ser simetria vai acabar sendo igual com uma das 3, na verdade. Até a identidade, que a identidade seria a mesma coisa de R0. Faz sentido? Ok. Bem, mas estamos estudando o grupo, supostamente, e toda a ideia é ver se, com esses bichinhos aqui na mesa, se tem esse conjuntinho de caras. Vou apagar esse cara porque já era igual a algum outro. Eu posso considerar que esse é um grupo e para isso eu ia precisar de uma operação. E a operação mais natural que eu tenho aqui é depois faça, certo? Ou faça isso depois de, se eu quero manter a ordem que a gente escreve as composições normalmente. E o que eu preciso verificar aqui é que realmente essa coisa de depois faça aquilo mantém as propriedades da simetria. Ou seja, continua sendo isometria e continua acabando na mesma, uma transformação. Mas isso é meio óbvio. Se eu fizer um processo que respeitou as distâncias e depois fez um outro processo que também respeitou as distâncias, se eu fizer o primeiro e depois o segundo, no final das contas eu respeitei as distâncias até o fim. E a mesma coisa seria sobre a transformação. E estou escrevendo, estou justificando aqui por que essa coisa realmente consegue definir uma operação aqui. Só que existe um perigo de talvez descobrir novas simetrias que não estão aqui. Todas as simetrias que a gente descobriu aqui são muito simplesmente descritas assim. Ou roteia assim, ou faz um flipamento aqui de diagonal, ou deixa em paz. Mas, pela observação que você consegue fazer uma coisa e depois fazer outra, já posso descrever uma outra transformação aqui, uma outra simetria, que seria o seguinte. Roteia por 1 terço e depois flipa a partir desse diagonal aqui. Isso com certeza é uma simetria e talvez não está aqui. Aí preciso verificar se eu quero ter chances que essa coisa realmente vai ser um grupo, preciso verificar que todas essas composições acabam sendo iguais aqui. Então, se alguém aqui roteou uma vez assim e depois flipou, vai acabar sendo a mesma coisa de uma dessas outras, ok? Isso é fechado nisso. Eu preciso saber que é fechado, sim, exatamente. Ainda tem um perigo de, se você diagonalizar assim e depois assado, você vai ficar numa rotação. Sim, Matias? A gente está tentando descobrir se dá para usar a face depois, ou a composição, como uma operação.
que essa relação ela é uma simetria, a gente precisa dessa relação, essa função. Uhum. A gente precisaria de mais alguma coisa do que a só isometria, não? Sim, que ela é uma transformação. Transformação significa que ela deixa essa coisa em paz, a forma em paz. Faz sentido? Por isso a gente eliminou a tua primeira tentativa, que quando você falou 60 graus, essa não era uma simetria, porque ela não foi uma transformação. Quando eu falo transformação aqui, significa isso. Que a imagem da função é igual com o seu domínio. Se você pensar que a função foi definida apenas nesses pontos, a imagem dela continua sendo esses pontos aqui. E não, sei lá, outro triângulo que é ser formado aqui. Ok. E essa coisa é realmente uma... faz sentido brincar um pouco com isso, tentar fazer essa coisa, tipo rotacionar 1/3 de ciclo e depois fazer um flip e ver se essa coisa realmente corresponde numa delas. Ok? Espero que isso é um óbvio trabalhinho para fazer. Ok. Então, descobrindo isso, vamos pular essa coisa um pouco mais para fast forward. Temos na nossa mão um grupo. E faz sentido compartilhar a nossa descoberta aqui de grupos com nossos colegas que gostam de grupos e tudo mais. Então a gente chega lá e fala, ok, olha, eu descobri um novo grupo. O carrier set são todas as simetrias de um triângulo equilátero. A operação é a composição. A identidade é quem? Como é? A rotação de uma volta inteira. Nossa, isso é muito estranho. Essa, não é? Aquela que não faz nada. É muito melhor descrever dessa maneira. Acaba sendo a mesma coisa, mas é estranho. E os inversos são quais? Vamos grupear pelo menos os inversos. Quem é o inverso dessa? Então ela vai casar com ela mesma. Quem é o inverso dela? Essa. Então ela vai casar. Então essa vamos chamar de R1 e R2. Okay. Quem é o inverso dessa? Ela mesma. E dessa? E essa? Ok. Faz sentido? Acabou? Ok, temos então os inversos, temos a operação binária. Sim, para a operação binária eu deixei para vocês realmente verificar que se operar essa com essa vai ser uma delas e tudo mais. E estamos super felizes para apresentar o nosso novo exemplo de grupo. E qual uma maneira de retirar essa felicidade do cara que descobriu isso e queria chegar para a gente aqui e falar, olha, uma nova coisa que eu demonstrei. Eu quero dar um pouco mais de tempo para isso. A pergunta é para todo mundo, obviamente. Eu vou dar um minuto para pensar. Chega um cara super empolgado, vamos dizer que a gente não viu nada disso. Chega um cara super empolgado e fala, oi, para vocês que gostam de grupos, supostamente, eu descobri um novo grupo aí, ok? E vocês vão gostar de estudar esse grupo e ver que propriedades tem, quais são os subgrupos dele, sei lá, se ele tem algum subgrupo normal, procurar o grupo quociente dele, todas essas coisas que vocês gostam de fazer, vocês vão fazer no meu grupo também. Eu queria ver qual seria a maneira de deixar o cara meio, não sei, não cortar a perna, mas como falar? Sim, frustrar o cara, deixar ele decepcionado. Coitado. Coitado mesmo, sim. Então, nosso objetivo é humilhar esse cara. Tem uma mão, quero ver um pouco mais. Vamos passar um pouco. Não posso falar que tem um problema. A grande humilhação seria o quê? Não é um grupo, cara, sai daqui. Mas é um grupo. E é um grupo que não tem nada a ver. Os bichos que ele está considerando são completamente novos para a gente. A gente nunca falou de triângulos, de isometrias e simetrias até agora, certo? Então, não temos direito de falar, ok, eu já conheci essas coisas, fiz essas coisas de triângulos que eu estou falando. A gente nunca fez isso, pelo menos nessa disciplina. Caio? Já existe. Já existe? Como assim? O grupo já existe. O que significa já existe? Não, é que ele não criou isso. Ele não falou que ele criou isso, certo? Não é novo. Em qual sentido? Que o set de regras que... O set de regras que foi usado para definir o grupo não é novo. Já existe um set de regras que define um grupo assim. Eu perdi a palavra antes do regras. O que de regras? Set. O conjunto de regras?
Mas as regras que definem um grupo são sempre as mesmas. Todo grupo tem as mesmas regras, que são os axiomas de grupo. Então não sei como. Ok. Mais mãos. Guilherme. Porque a gente já discutiu sobre os grupos de maneira sem contar com o que eles são. Então a gente, teoricamente, já discutiu o que esse grupo é. A gente só não deu um nome e deu uma definição para ele. Mas se a gente simplesmente, arbitrariamente, escolhesse um grupo que... Muito mente. E se a gente escolhesse um grupo que respeitasse isso, tipo, que tem 2 que são o inverso do outro e mais 3 que cada um é inverso? Cadê esse grupo? A gente já discutiu ele porque nós discutimos sem necessariamente ver um grupo específico. Foi isso que... Não, eu continuo sem entender bem o que está dizendo aqui, está tentando dizer. Tu está falando que se a gente encontrar um grupo... Não, a gente estudou sem... Quando a gente fez dar isso? nome para os grupos. Tipo... Não, Se alguém entendeu, acho que pode falar melhor do que eu. Acho que ele está querendo dizer que ainda nunca olhou para a natureza dos objetos. a gente nunca tentou olhar nisso, mas tecnicamente cada vez que a gente definiu um certo grupo e a gente deu exemplos de grupos, a gente sempre começamos com qual o conjunto dos bichos. Quando a gente estudou, sei lá, o Z2, ou esse carinha aqui, chegando de FMC1, a gente falou, ok, tem o 0 e 1, qual a operação? A operação é mais 2, sei lá o quê. E a gente acabou falando, ok, é um grupo definido em cima de qual conjunto? Do conjunto que tem o 0 e 1, certo? Então a gente sempre fez isso, mas sempre tentou evitar isso também. Tomás estava ou não? Estava com mão? Tá explicar. Ok. Juliana? Uma pergunta. Sim? Quem é o carry set desse grupo? Esse. Todo? Sim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 membros. Ok. Por que isso ficou suspeito? Não sei, pra mim é estranho. Pra mim, tipo, tinha que ter, digamos assim, um conjunto que fosse... Esse é um conjunto. Olha, essa é uma chave. Peraí. Ah, tá. Pensava que Eu já avisei, acho, a primeira vez que escrevi a chave, sempre aviso que nunca vou desenhar a chave bonita depois, mas agora estou mentindo, porque eu fiz isso novamente, essa bonita. Ok, esse é um conjunto. Okay? Eu estou alegando que tem 6 membros, na verdade a gente precisa verificar que aqui esses caras são distintos 2 a 2 para confirmar que tem 6 membros, porque o fato que eu desenhei 6 coisas aqui deixa a possibilidade de 1 até 6, mas realmente são distintos 2 a 2, esse é um conjunto. E esse conjunto, eu vou equipar aqui com uma operação chamada composição, junto com um cara escolhido deles que vai ser a identidade, que vai ser esse cara aqui, e um processo de inversos, que vocês falaram qual é. Eu vou escrever assim, isso. E toda essa coisa aqui é um grupo. Ian? O problema é que esse grupo não é novo, é o S3. Sim, mas falando de uma maneira meio diferente, porque Caio vai te matar agora. Assim, porque ele falou uma coisa assim também é nova. Quero cobrar o que significa isso. Como assim não é nova? É novo, a gente nunca mexeu com simetrias de triângulos. Então, qual sentido não é novo? É isso que... Parece muito. Ok, com quem? O S3. Com esse 3, ok. Então, uma pergunta é que essa coisa, se eu agora me afastar um pouco e começar realmente não me importar tanto com a natureza, quais são os membros, mas qual coisa que me importa sendo grupo teorista? Como opera a operação? Me importa se operar esses 2 caras o que vai acontecer, qual seria o inverso, quantos subgrupos tem essas coisas. Todas essas perguntas grupo teóricas, essa coisa parece ser muito semelhante com isso. Palavras de rua, isso com muitas aspas, só tem a cara dele. Okay? E precisamos formalizar o que significa esse tem a cara de. Porque não faz sentido elaborar teoremas e definições e falar, ele parece. Okay? Porque para o cara que quer defender que essa coisa é original, ele fala, não parece nada disso. Aqui você tinha funçãozinhas do 1, 2, 3 para 1, 2, 3, que eram as permutações de 3 membros. Aqui tem uma infinidade de pontos que minhas funções oferecem, então uma coisa geométrica, estou falando de simetrias. Se você quer saber essas coisas, você vai querer roubar meu trabalho aqui. Então, eu preciso de uma definição disso. E a maneira que quero falar aqui é que, olha, eu consigo traduzir qualquer coisa que ele vai conseguir no suposto grupo dele, que é novo e maravilhoso,
para a mesma coisa aqui, em tal forma que essa tradução é fiel. E o que significa fiel é o seguinte. Se ele começar a calcular coisas aqui, ele vai falar o quê? Vou pegar esse cara aqui, vou pegar esse cara aqui, vou pegar o inverso dele, depois vou operar com esses dois, depois vou operar com esse, eu vou pegar o inverso. Ele deu uma receita mais ou menos como fazer um cálculo aqui dentro dele. Tem duas maneiras de tentar traduzir isso para o C3. Ou eu posso ver cada carinha que ele começou lá e traduzir para cá e seguir as operações que ele fez, ou eu poderia deixar ele terminar, achar um resultado e depois traduzir o resultado. E a ideia seria que esses dois caminhos não vão importar quando que eu vou decidir fazer essa tradução. Mas o importante é que se eu traduzir uma coisa para cá e depois traduzir de volta para lá, eu não vou perder nenhuma informação. Vou chegar exatamente onde eu cheguei. E vice-versa. Então, preciso uma tradução, um segundo, de dois sentidos, de tal forma que cada caminho vai acabar sendo a identidade em cada grupinho. Então, se eu quero demonstrar, ou na verdade definir até, o que significariam as... Vou chamar esse de sim y3 por enquanto. E na verdade é por isso que o S aqui pega esse nome, o S significa de simetrias. Aí a pergunta seria, queria definir o que significa isso, que a gente vai acabar escrevendo assim, e a gente vai chamar esses caras de isómorfos. Ou isomórficos, acho que as duas palavras são válidas aqui, isomórficos. Morfia em grego significa forma, cara, certo? Aparência, vamos dizer assim, e isso significa igual. Então, o que eu quero definir aqui significaria não que são iguais no sentido que a gente tem falado de igualdade até agora, mas no sentido de se eu botar meus óculos grupo-teoristas, eu vou enxergar eles como eu não vou conseguir diferenciar entre eles. Porque o grupo-teorista consegue ver apenas propriedades que têm a ver com grupos, ele não consegue ver o que vocês estão tentando falar aqui, a natureza desses caras. Ele não vai falar, peraí, esse conjunto é diferente do conjunto do outro. Sim, realmente são diferentes, mas sendo grupista eu não me importo com o conjunto, me importo com as operações e as propriedades que os bichos têm grupo-teóricas. Então, por exemplo, essa coisa que desenhei aqui, algum de vocês falou algo, aqui tem 6 membros, ok? Eu consigo ver isso sendo grupista, e tem 6 e 6, ok? Dentro deles tem 4, exatamente, que cada um é o inverso deles. Isso consigo falar só de maneira grupo teórica. E tem 2 que cada um é o inverso do outro. E se eu ver aqui o que acontece no S3, vamos lembrar um pouco quais são os membros do S3. Foi a identidade, foi o φ, foi o psi quadrado, foi o φ-psi, foi o psi-φ. Rapidinho, o φ foi o 1, 2, o psi foi o 1, 2, 3, o psi quadrado foi o 1, 3, 2. Aí o φ-psi foi quem? O 1 foi para o 2, que voltou para 1, então esse é o 2, 3. 1, 3. Então a pergunta seria como que poderia traduzir isso e o que significaria tradução. Tradução, no caso, seria apenas uma função. Uma função do grupo, se eu quero falar que o G ou A, vamos dizer lá, o grupo A é isômorfo ao grupo B, significa que eu tenho uma função f de A para o B. Eu vou decorar ela assim para enfatizar isso. Então, o que? Ideias agora que eu vou precisar. Seria bom de fazer isso com um diagrama comentativo? Obviamente, e a gente vai fazer isso. Ok? Qualquer coisa que queremos expressar aqui, se a gente conseguir expressar isso de uma maneira usando diagramas comutativos, vai ser uma vitória. Então, o que eu queria falar aqui, então? Como? Qual seria o problema se eu falar tal que é f objetiva? Lembramos o que significa objetiva, espera?
O que seria o problema se eu definir que essa coisa vai ser igual a essa, se ela é objetiva? A gente não deu muita coisa, a gente só tem uma função que vai de lá para cá e de cá para lá, mas a gente não tem nenhuma propriedade legal sobre ela. Pode dar um exemplo onde acabaria tendo uma noção ruim aqui sobre um certo A e um certo B, e uma objetiva entre os dois, onde seria uma ideia muito ruim se basear nessa para falar que eles têm a mesma cara? Uma função que pega o I, joga para esse grupo C, pega o R, joga para o filho C, não sei. Sim, ok. Seria uma objeção, mas ela não faz sentido. Sim, um segundo. Mas se você quer criticar que essa definição não é boa para interpretar o que significa no nosso coração que eles têm a mesma cara, não faz sentido procurar isso em um A que seria isso e um B que seria isso, porque esse A e esse B têm a mesma cara. Então, para falar porque essa definição é ruim, se eu terminar minha definição aqui seria uma coisa ruim, você precisa mostrar um certo A e um certo B que obviamente não têm a mesma cara, como grupos, e mesmo assim conseguir uma função objetiva entre os dois. Porque enquanto você está olhando sobre esse A e sobre esse B, você não vai conseguir me convencer que eles têm cara diferente, porque para mim eles têm a mesma cara. Dá para entender minha briga aqui? Ok, então qual seria um A e um B? Vamos ficar com esse A mesmo. Vamos pegar esse A. Ou esse A, você escolhe um dos dois e procurar um outro grupo que conseguiria uma objetiva com aquele grupo, mas não seria nada justo falar que eles têm o mesmo grupo, entre aspas. Matias? Podemos chutar, a gente podia ter o grupo aditivo dos inteiros e o multiplicativo dos inteiros sem o zero. Um segundo. Vamos manter um dos dois para ser um dos dois. Vamos manter, como A, vamos manter esse cara aqui. Tu pode encontrar um B com uma objetiva, em tal forma que o B não vai ter a cara dele como grupo. Esse é o desafio. Gustavo? Vamos levantar a mão se a gente tem algo para falar. Bem, outra ideia? Carlos? Aditivo inteiro módulo 6. Sim. Ok. Então, se tem o A aqui, esse cara. Peraí, eu vou considerar agora esse carinha aqui. E se tua definição para decidir se tem a mesma cara ou não é achar uma objetiva, eu consigo uma objetiva. Qual é? Onde você vai mandar esse cara? Manda pro 2. Ok, e esse? Pro 3. 4, 5, 0, 1. Ok? Beleza. E como agora podemos nos convencer? Qual seria um problema de considerar esses caras iguais? Alguém pode achar uma propriedade grupo teórica que um cara tem e outro não tem? Isso já seria suficiente para falar que não são a mesma cara, não? Guilherme? A inversa não tem no Z6Z? Como é? A inversa da soma. Inversa? Não, tô falando do... Peraí, são grupos os dois. Tem inverso aqui e tem inverso aqui, certo? Cada uma coisa é um grupo, então... Ah, tá. Ok, Carlos? Eu peguei o I, passei pro 2 e multipliquei para sumir o 2 com ele mesmo e não deu ele mesmo. Não, eu peguei o I, aí passei pro 2, aí eu somei o 2 com ele mesmo, e depois passei de volta e não deu I. Não... Aí ele não é identidade. Sim, você está falando como você conseguiria quebrar um processo daquele que eu desenhei, mas até sem olhar para essa coisa, olhando apenas os grupos, você pode falar, esse tem tal propriedade, esse tem tal propriedade, não são iguais. Eles já conseguiram observar isso, um comportamento diferente, sem falar das operações que você ia fazer a partir da tua tradução. Então, uma coisa que não serve aqui seria a ordem. Qual a ordem do A? 6. E a ordem desse cara? 12. Não, é 6. Calma aí. Qual a ordem desse grupo aqui? É 6, certo? Ele tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, módulo, ok? Então, a ordem não é. Mas tem outra coisa que eu consigo enxergar aqui diferente dos dois. Qual seria? Caio? Como? Comutatividade é uma boa. Certo? Esse cara aqui é o comutativo, esse cara não é. Então, com certeza, como grupos, não são os mesmos. Outra propriedade? Esse é um grupo cíclico. O que significa cíclico? O que significa cíclico? Não, isso não é definição, não. Ciclo significa que ele pode ser gerado a partir de um membro só. Qual seria um membro que consegue gerar esse cara aqui? 1. Certo? Qual é o 1 aqui? Dentro desse cara? Seria todas as potências de 1. Quanto é 1 elevado a 2?
Não é 1, é 2. E quanto é 1 elevado a 3? 3. Ok? E quanto é 1 elevado a 6? 0. Que faz sentido porque sabemos que em cada coisa a elevada à ordem do grupo é igual a 1. E 1 é 0 aqui. Cuidado. Isso é identidade. Ok, faz sentido? Não? O que significa 1 elevado a 3? Significa 1 operado com ele 3 vezes. Mas qual é a minha operação aqui? A soma. Então isso significa 1 mais 1 mais 1. Obviamente, quando a gente tem a notação aditiva, a gente não costuma escrever assim, a gente costuma escrever assim. As potências 3 vezes, sei lá, n vezes g seria o que a gente poderia escrever g elevado a n. Okay? Mas cuidado, sempre mantenha na mente que quando você está num grupo, só tem uma operação, então não tem confusão. Não poderia ser outra aqui, meu grupo é aditivo. Então, o 1 elevado a n é o próprio n aqui. Ok, e isso significa que esse cara é cíclico. Esse cara é cíclico? Ou esse 3? Vamos dizer o S3. Estou comparando esses dois. Eu preciso ver se ele é cíclico ou não. Preciso pegar essas coisas e ver se algum deles consegue gerar o S3. Qual seria esse carinha gerado pelo φ? Ele teria quantos membros? 2. Já tem uma coisa estranha aqui. Não tem ninguém cara aqui que consegue gerar um subgrupo de tamanho 2. Outra coisa. Quais são as ordens de todos os subgrupos que tem aqui? E quais são os subgrupos que tem aqui? Vamos desenhar um pouco, por que não? Eu quero ver quais são todos. Minha pergunta talvez até poderia ter sido na primeira aula de o que significa subgrupo. Na verdade foi homework. Ache todos os subgrupos do S3. Quais são todos os subgrupos do S3? Qual é? Um é aquele que tem sua identidade. Concordamos? E qual seria o último que eu vou escrever lá? O próprio S3 é um subgrupo, com certeza. Ok, o que tem entre esses dois? Como é? O ID-Φ é um subgrupo mesmo? É, porque se operar o φ com φ, que seria o único perigoso aqui, ele vai dar o quê? Φ quadrado que é o quê? ID, ok. Qual seria outro? Não, esse não seria, vamos ver. Esse carinha aqui não é um subgrupo, por que é? Ah, tá, ok. ID, vírgula, φ, isso? Ok. Qual seria outro? Aí não tem espaço aqui. Ok. Ok. Qual seria outro? ID, quadrado. Tem outro? Primeiramente, em quais números eu estou procurando achar subgrupos aqui? Divisores de 6. E lembramos que não é válido o contrário do Lagrange. Então, se por acaso eu não tinha achado nenhum de 3, isso não seria evidência que eu esqueci alguém. Não é garantido que para cada divisor de 6 tem pelo menos um subgrupo desse tamanho. É o contrário, é garantido que cada subgrupo precisa ter como ordem um dos divisor de 6. E aqui seria o que mais? O S3. Ok? Faz sentido? Para todos? Ok. Quero desenhar essas coisas, vamos aprender a desenhar, isso vamos fazer na outra disciplina também, nos conjuntos, funções e relações. Eu posso ordenar esses caras todos. Esses caras são o quê? Os subgrupos de Jean. E a gente tem definido essa relação entre eles, que acaba sendo o próprio subconjunto, ou até, num certo sentido, o subgrupo que a gente vai discutir o que isso significa melhor daqui a pouco, na próxima aula. Então, quero desenhar eles, botando em cima de todos o S3, porque ele é o maior de todos mesmo. Embaixo de todos, quero botar quem? O singleton ID. E minha maneira de comparar agora, minha ordem qual? É essa aqui. Então, se eu comparar esse cara e esse cara, eu sei quem é maior. Quem é maior? Esse, certo? Mas se eu comparar esses dois caras, quem é maior? Não são comparáveis. Então, quando eu vou desenhar todo esse bichinho, cada vez um em cima dos menores, eu não vou ter aqui apenas uma linha assim unidimensional,
eu vou precisar deixar um espaço aqui para botar incomparáveis. Então, quais são os caras que são maiores com certeza desse e não grandes demais para já desenhar eles um do lado do outro? Esses três, certo? Então aqui teria o ID φ, aqui teria o ID φ e aqui teria o psi φ. Ok. E eu vou botar umas linhas aqui para me ajudar. Onde significa cada linha aqui que, olha, esse cara é menor que esse. E eu vou voltar para falar uma coisa sobre essas linhas daqui a pouco. O que mais falta desenhar aqui? Todos eles são menores do que o ID psi quadrado? Todos eles são menores disso, claro? Não, menores que o ID psi quadrado. Não. Por quê? Não estamos comparando os seus tamanhos. Ok? Menor significa subconjuntos. Então a pergunta é onde que eu vou botar esse cara aqui? Em cima comparado dele. Em cima de quem? Ele é incomparável aos outros. Pois é. Então onde eu vou botar esse cara? Do lado dos outros. Ok. Id psi quadrado. E o que falta? Todos eles são menores que esses três. Todos são menores, então eu vou botar essas linhas aqui. Agora eu vou voltar para falar o que significa essa linha. Olhando essa coisa, imediatamente eu sei que esse cara é menor que esse cara. Por quê? Porque existe um caminho de chegar desse cara para esse subindo. Okay? Mas eu não quero botar linhas aqui para cá. Seria inútil se eu adicionar essa linha. Eu já sei que eu posso chegar lá a partir desse caminho ou desse caminho, certo? Então, as linhas que eu vou botar nesse tipo de desenho, e a gente vai fazer vários desenhos desses, buguei aqui, vão precisar algo mais. Para botar uma linha de um cara para outro, eu vou precisar que esse realmente é menor que esse, e ainda mais não tem ninguém no meio deles. É fiável entre eles dois estritamente. Faz ok? Faz sentido isso? Para todos? Estamos ok? Ok. Então, se eu desenhar, o que eu tenho aqui é o desenho de todos os subgrupos de S3. Como seria o desenho de todos os subgrupos normais de S3? Vamos chamar esse de N sub. Quais são? O ID é, realmente, um subgrupo normal. E aquele da direita ali. Esse aqui, e o que mais? E esse aqui. Certo? Então, isso seria o id psi quadrado. E o que mais? O S3. Se eu quero desenhar a partir da mesma ordem esse conjuntinho aqui, como seria? Esse 3 aqui. Depois Com certeza esse cara está no bottom aqui, certo? o que sobrou no meio. Muito bem. Faz sentido? Sim. Eu não entendi por que o ID psi quadrado é Ficou igual. aqui. Isso. Cuidado, não é igual com eles. Ele ficou no mesmo, eu desenhei ele no mesmo nível porque ele também é incomparável com qualquer um deles. Seria injusto falar que ele é maior que esse. Porque isso que significa maior é superconjunto. Ele não é um superconjunto nem dele, nem dele, nem dele. Você está pensando ainda na quantidade de membros. Você está olhando aqui, está vendo 2. Esse cara tem 2 e esse cara tem 3. Então ele vai para cima. Não. Não? Isso está dizendo, você está dizendo que o tipo psi quadrado está contido neles três. Eu estou dizendo que ele nem está contido em nenhum deles e nenhum deles está contido nele. É por isso ele está incomparável com eles. Porque comparável é menor, tudo isso significa a partir dessa relação aqui. E eu não tenho nem isso aqui. Por exemplo, vou comparar com o cara do lado aqui. Esse cara aqui não é subconjunto desse cara aqui. Psi φ. Ok? E também eu não tenho isso. Nem esse cara é subconjunto dele. Então seria injusto falar que ele é maior dele, nem que ele é maior dele. Porque o meu critério agora de maior ou menor é esse aqui. Okay? Então, quando eu quero desenhar isso, realmente vai acabar sendo assim o desenho de todos os subgrupos desse 3 e assim todos os subgrupos normais desse 3. Ok? Estamos ok com esses desenhos? Sim? Sim. Ok. Sim, fale. Isso pode ser um defeito da minha concepção sobre o normal, mas eu não saquei por que o ID φ não entrou, por exemplo.
Então a pergunta é, por que esse cara não é normal? Acho que foi o único, na verdade, parece que tu perguntaste desses dois, acho que na aula anterior a gente verificou que esse cara não é normal. Na verdade, 2 aulas antes. A gente ficou que a gente viu todas as cocleias esquerdas desse cara, e foi o nosso primeiro exemplo de alguém que tinha cocleias esquerdas diferentes de cocleias direitas. Nenhum desses caras ia acabar sendo normal. Faz sentido? Ok. Outra pergunta. Sim, sim. Que é meio idiota. Não é. Talvez. Vamos ver. O Z, tipo, quociente de 6Z. Aham. Como é que esse quociente ele é grupo se, tipo, ele não tem os inversos? É isso que eu estou na minha dúvida. Um segundo, tem os inversos. Você está confundindo a ideia de inversos, o que a gente chama antigamente de inversos. Temos 2 operações no nosso coração sobre os inteiros. Por algum motivo estranho, a gente fala que chamamos os mais inversos de outro nome, oposto, sei lá como a gente chama. E chamamos os vezes inversos, infelizmente, de apenas inversos. Ok? Então, se eu estou num grupo aditivo, o que significa inverso para mim? Mais inverso. Não tem outra operação. Então, quando eu falo inversos aqui, é o que alguém falaria de opostos. Inverso é sempre a partir da operação que eu tenho. Sim. Então, eu tenho os inversos aqui. Quem seria o inverso de 4? Para mim seria menos 4, isso que eu não entendo. Seria o menos 4 também. Você pode pensar que é o menos 4? Sim. O menos 4 está aqui, mas estamos sempre em módulo 6. Então, o inverso de 4 é alguém que consegue dar aqui 0. O menos 4 dá, o 2 dá, o 8 dá, certo? Você pode pensar aqui que você está trabalhando com classes inteiras ou com certos caras que você escolheu como representantes. Ok? Faz sentido? Faz, talvez? Ok. Quero voltar agora. Então, estou desenhando coisas aqui. Se por acaso a gente desenhar essa coisa aqui, quais seriam os subgrupos normais dele? Quais seriam os subgrupos desse cara aqui? Vamos lá. Quais seriam os subgrupos dele e quais seriam os subgrupos normais dele? O símbolo de 0, de meio. Os subgrupos dele seria pegar apenas o 0, ok? E no final teria todos, certo? 03. Vamos ver se conseguimos alguém com 2 membros só. 03. Será que conseguimos outro com 2 membros só? Não, por quê? Porque se tem só 2 membros, quem é um membro garantido em todos eles aqui? Sendo subgrupos. O 0. Todos precisam ter o 0, certo? Então, qual seria outro membro? Se eu pegar o 3, estou de boa, está no subgrupo. Se eu pegar o 4, qual o problema? Eu perdi o 2, certo? Porque 4 mais 4 é 2, então não vai ser isso. Então, vamos lá, com 3 membros, quais seriam? O 0 vai... 2, 4. Tem outro? O próprio... já tá. Está aqui, certo? Posso fechar? Acho que sim. Ok. Então, temos aqui quantos subgrupos aqui? 4. Eu já posso falar, então, que ele não... Outro motivo que esse cara não é esse, ele tem diferente quantidade de subgrupos. Mesmo se fosse 6, se a arrumação dele será de uma forma diferente, também é uma coisa que o grupo teorista consegue enxergar, essa coisa aqui. Ele nem vai pensar como subconjuntos, porque ele não se importa com isso, ele vai pensar sobre subgrupos. E quais são os subgrupos normais, assim, já que abrimos esse assunto aqui, desse cara? Esses aí são. Essa coisa aqui é a mesma coisa. Subgrupo é subgrupo normal, se meu grupo é comutativo. Ok? Bem, e isso é um homework legal. Homework legal será que sub de G igual n sub de G se é somente se, o que eu quero escrever aqui? Sim, G abeliano. Oi. Então, uma pergunta. Pode, não sei se é uma pergunta, é uma dúvida. Ok. Eu vou ter informação que os subgrupos vão ter a ordem dos fatores do quociente. Eu não entendi que isso é a ordem dos fatores. Enquanto... Okay. Pega o 6 e fatora ele. Aí fica 2, 3. Aí você tem, fora os subgrupos
triviais, vai ter um subgrupo com todos. Não, mas esse seria uma das, acho que você não quis dizer fatores aqui, divisores, acho que você está dizendo. Certo, aí nesse caso, você quer, a gente viu que qualquer subgrupo, a ordem dele é um divisor, mas a gente já viu, eu acho que a gente verificou isso, que o contrário não é válido no sentido de, se você achar um grupo, não é garantido que para cada divisor dele, ele vai ter um subgrupo com essa ordem. Aqui deu certo, porque os divisores do 6 eram o quê? 1, 2, 3 e o 6. E eu cheguei 1, 2, 3 e 6. Eu consegui para cada divisor um subgrupo. Mas, em geral, não vai ser garantido. Faz sentido isso? É porque não eram bem divisores, mas era nos que são... nos primos que fazem aquele número. Ele quer dizer fatores mesmo. Fatores, ok. E o que sobre eles? Continua assim. Quando for ter um subgrupo em algum grupo desse quociente, a ordem vai ser igual à quantidade de fatores que vai ter. Se vai ter tipo 2 vezes 2, vai ter 2 subgrupos de ordem 2. Ajuda alguém? Sim? Só para entender, você tem uma assim, conjuntura e quer ver se é válido ou não? É isso? É mais ou menos isso? Bote lá como exercício para todo mundo ver. Bote no Zulip, escreva de uma maneira normal e vamos discutir isso no Zulip. Não, eu estou falando isso porque também não faz sentido ter uma resposta numa coisa que você acabou de formar na tua cabeça. Faz sentido pelo menos tentar descobrir se é válido ou não. Eu não entendi realmente qual era a tua conjuntura, mas bote lá no Zulip e a gente discuta. Ok, vou apagar toda essa coisa. Foi legal que conseguimos entender facilmente, espero, como desenhar essas coisas para qualquer grupo, achar as coisas, o desenho da ordem a partir dessa ordem que eu escrevi aqui. E agora, finalmente, vou dar umas definições aqui que vão generalizar também o que eu estou falando sobre coisas de isomorfismos. Então, antes de definir o que seria um isomorfismo, quero definir o que seria um homomorfismo. A gente vai ter muito grego aqui, desculpa, não um plano estranho aqui, meu. São os nomes mesmo que a gente usa, homomorfismo. A gente vai decorar a palavra morfismo com vários prefixos. Vou começar apenas para hoje com o homomorfismo e o isomorfismo. Homo significa parecido, ok? E iso significa igual. Então, isso significa que eles têm parecida cara, vamos dizer assim, em um certo sentido, o que significa a etimologia, agora está falando, etimologicamente, o que significa? Isso significa que tem a mesma cara. Então, vamos definir o que seria um homomorfismo. Serão A, B grupos. Tá, eu vou dar todos os detalhes do grupos aqui, seria talvez interessante. Sejam A, eu vou denotar isso assim. É A. Eu vou chamar isso INVA. E esse carinha aqui. Grupos. E vamos considerar uma função φ que vai de A para B. Ok, então uma função do conjuntinho do grupo A para o conjuntinho do grupo B. Eu quero definir o que significa que essa função é um homomorfismo. A φ é homomorfismo. Vamos chegar lá também. Então, quero definir por enquanto o que significa homomorfismo de A para B. É homomorfismo de A para B. Se é somente se φ respeita a estrutura do A no B. Ou, nem vou falar, respeita a estrutura do A, ou nem isso vou falar.
respeita a estrutura. É meio óbvio o que eu estou falando, a direção é óbvia para falar de onde para onde que está sendo respeitada. A definição de o que seria o homomorfismo é essa. Só que eu preciso definir isso agora, certo? E o que parece ser justo para definir isso? Então vamos lá definir o que significa a FI, respeita a estrutura. Significa 3 coisas. Que a FI respeita... A estrutura é o quê? Essa. Certo? Então significa respeita a operação, binária, obviamente. FI respeita a identidade. E FI respeita os inversos. Agora, se eu falar os inversos e a identidade, aqui seria melhor falar os produtos. Ok? Então, quero falar a operação, a identidade e a operação do inverso. Ok? É melhor falar assim. Ok? Compilou minha definição? Não. Eu expliquei o que significa respeitar a estrutura para quem sabe o que significa respeitar cada uma dessas coisas. Mas vamos lá ver o que significa cada uma dessas coisas. E agora que entra toda essa ideia de desenhar também diagramas comutativos, sobre a operação, eu estou no mundo A, vamos desenhar um pouco. E aqui tem um outro mundo, é o mundo B. E eu tenho uma função que me manda desse conjunto para esse conjunto, que seria a função φ. Para respeitar a operação, preciso verificar o seguinte. Você começou aqui com um x e um y, e você ficando habitantes do mundo A, e o A sendo um grupo, você pode operar esses 2 caras. E se você operar os 2 caras, você vai chegar num outro habitante aqui, que vai ser o xy. Faz sentido isso? Espero para todos? Ok. Mas você tem um processo que traduz o A dentro do B. Ok? Isso significa que você, em cada momento, pode perguntar, ok, peraí, quem é o φ de x? Vai ser esse cara aqui. Quem é o φ de y? Vai ser esse cara aqui. E agora, o cara que começou aqui e operou aqui, chegou nesse cara, eu posso perguntar quem é esse cara aqui. Esse cara vai ser quem? Φ de xy. Mas imagine que em vez de operar aqui e depois passar no outro lado, você começando aqui, traduziu cada cara para aqui, e agora você chegou no B, e você pode perguntar o quê? Qual o produto desses 2 caras? Ninguém garanta, se você definir uma função, que os 2 caminhos iam ser a mesma coisa, iam comutar. Então, se eu operar esses 2 caras aqui, eu vou chegar onde? No φx operado com φy. Se por acaso, para qualquer x e qualquer y, essa coisa concorda com essa, vou falar que respeita a operação. Como posso escrever isso numa formulazinha? Para todo x e y, onde? No conjuntinho A, ok. Φ de xy, quero escrever isso aqui, já que é a primeira vez que estou escrevendo isso. Cuidado, essa operação é qual? É do A. Seria um type error até, se eu tivesse botado aqui o B, porque não tenho como comparar o x e y com a operação do B, o x mora no A, e o y também. Okay? Então, essa coisa é igual a φ de x. Muito bem, B operado com φ de y. Agora, o contexto me permite inferir esses índices aqui. Então, sendo um pouco mais adulto, é escrever φxy igual φx, φy. E é óbvio qual operação é essa, a única que poderia ser, porque tem nos 2 lados membros do A. Qual a operação dela? A única que poderia ser, porque tem nos seus lados membros do B. Por que são membros do B? Porque o x é membro de A e a φ é de onde para onde? De A para B. Então, φ de x é B, ok? Beleza. Vamos rapidinho, o que significariam as outras coisas aqui? Faz sentido sempre consultar essa coisa de quantidade de quantificadores. Por que aqui tem 2 quantificadores?
Operação binária, certo? Aí eu estou suspeitando que quantos codificadores ia ter aqui? Zero, porque a operação é nulária, né? Então, o que significaria respeitar a identidade? Φ da identidade do A é igual à identidade do B. Essa pode ser até a primeira coisa que alguém poderia falar sobre o que significa respeita. Um cara aqui foi escolhido para ser a identidade do grupo. Eu vou ser obrigado a mandar para esse cara para o escolhido para a identidade do B. E qual seria a outra coisa? Quantos quantificadores estou esperando ver aqui? Certo? Para todo x, então, no A. O que acontece? Φ de x. Eu vou escrever de uma maneira... Tá, eu vou escrever devagar, primeiramente. O φ do... Qual universo estou consultando aqui? A. Qual membro? X. Ok. E isso seria igual a? Inverso B do φ de x. E como eu ia escrever isso de uma maneira um pouco mais natural, seria o φ de x menos 1 é igual ao φ de x menos 1. Cuidado, esse menos 1 aqui é o inverso do A, e esse menos 1 aqui é o inverso do mundo de B. Ok? Faz sentido isso para todos? Ok. Eu acho que não estou devendo algo mais para compilar finalmente minha definição, porque antes disso eu estava devendo, senão poderia botar um ponto aqui, compile. Agora compilou para todos essa definição aqui. Eu defini o que significa homomorfismo de A para B. É qualquer função que consegue fazer toda essa coisa aqui. Basta ainda, muito simples agora, definir quanto é que dois... na verdade, não vou fazer isso para o homomorfismo, não. Vamos fazer isso daqui a pouco. Quero definir o que seria um isomorfismo agora. Tá, eu tenho dúvida. Sim, peraí. Que bom? Não? Porque eu achava que talvez Morfismo? Isso. Aham. Era igual a iso, mas... Não. E o prefixo e a palavra grega é mais fraca. Outra coisa falar é parecido, outra coisa falar é igual. O homo significa parecido, o iso significa igual. Cuidado, esse igual não é igual para os olhos conjuntistas, nesse caso, é igual para os olhos grupo teoristas. Estamos tentando capturar o que o grupista ia considerar como iguais. Porque para o grupista, realmente, esse 3 e as simetrias não faz diferença nenhuma. Certo? Isso queremos capturar. Toda essa coisa aqui é a definição sobre o que significa homomorfismo. Então eu podia falar aí, a Φ é homomorfista? É homomorfismo. O quê? Homomorfista? Porque é uma função? Não, a Φ é um homomorfismo. Não, homomorfismo, é masculino. Esqueça, então, também, uma segunda coisa legal, agora a Φ está sendo meio elevada para outros status. Não é mais uma função apenas de um conjuntinho para um conjuntinho. E para enfatizar isso, eu poderia escrever, se ela é homomorfismo, eu poderia enfatizar isso escrevendo assim. Ela vai disso para isso. Porque quando eu estou escrevendo isso, eu estou esquecendo toda a estrutura, estou falando, uma função desse conjunto para esse conjunto. Mas se ele precisa fazer tudo isso, então ele levou em consideração as coisas importantes das estruturas dos grupos aqui, e se eu escrever assim, eu estou enfatizando isso. Ela não me leva do conjuntinho A para o conjuntinho B, ela realmente ela me leva do grupo A para o grupo B, respeitando o que eu preciso respeitar. Se fosse funçãozinha, qual seria a única relação, a única coisa que ela precisaria respeitar efetivamente? A igualdade, certo? Tecnicamente, eu posso considerar que cada conjunto A sempre é junto com uma igualdade dele. Então, praticamente, quando eu falo que tem uma função de A para B, eu estou falando o que é? Que ela respeita essa coisa. É a universidade que a gente tinha mencionado. Mas muitas vezes a gente fala que conjunto não tem estrutura, significa o quê? Não tem algo além da igualdade que obviamente deve ter. Se eu apagar isso... Tá, deixa eu falar isso. Eu abri parênteses grande. Então, aqui eu defini o que significa homomorfismo. E antes de continuar para falar o que significa isomorfismo, eu quero desenhar o terceiro como diagrama comutativo. Vocês vão precisar desenhar os outros dois. Qual seria a forma desse desenho aqui? Se eu quero falar toda essa coisa, eu quero falar apenas com esse diagrama comuta. Qual diagrama vai ser esse? Como? Qual a forma dele geométrica? Triângulo? Não seria quadrado, não.
Vamos lá. Seria, tipo, dá para fazer com quadrado também, quantos ângulos você quer, se você ficar botando umas identidades bobas lá. Mas a maneira mais normal para ver isso é pegar o A. Qual é o nome dessa seta? Φ. Eu tenho duas maneiras de operar agora. Eu quero traduzir... peraí. Tá. Eu acho que... Não, eu buguei aqui. Seria quadrado mesmo. Obrigado. Seria como? Qual seria a separação aqui? Em de A. Eu peguei o quem aqui. Cheguei no A. E agora eu posso fazer o quê? Eu posso pegar aqui a φ para chegar no B. E agora eu posso fazer o quê? Aqui eu estou falando... Qual é esse caminho aqui? O inv B de φ. E qual é esse caminho aqui? O φ de inv A. Certo? Eu estou falando que esses dois... Como é? Tá, tem algum problema aqui? Não. Aqui. Então, se eu falar essa coisa comum, eu acabei de falar o quê? Que o φ bolinha inv A é igual ao bolinha φ. O que significa isso se eu ver como igualdade de funções e traduzir também a composição? Significa exatamente isso. Ok? Faz sentido para todos? Ok. Então, o caminho de traduzir e inverter comutam. Você pode traduzir e depois inverter, ou inverter e depois traduzir. É a mesma coisa. E isso descreveu aqui qual? A 3, certo? E a ideia seria essa coisa, o diagrama. Cuidado, é o diagrama cuja comutatividade significa o 3. Okay? Então, se eu desenhar o diagrama sem isso, não falei absolutamente nada. Se eu falar, olha, essa coisa comuta, o que acabei de falar é toda essa coisa aqui. Okay? Então, exercício óbvio é desenhar as outras coisas para um ou dois diagramas comutativos. E o que eu quero continuar agora é dar uma definição, finalmente, para terminar esse assuntinho, de isomorfismos. E aqui vou começar, no meu contexto já, tem um grupo A, um homomorfismo de A para B. E como eu sei que é isomorfismo, eu enfatizei isso botando esses caligráficos, ok? Homomorfismo, ok? Eu poderia também tomar aqui, homo, sei lá, para enfatizar ainda mais. E essas coisas são grupos, tá? Essa coisa faz parte da minha definição. Então, o isomorfismo vai ser um homomorfismo que ainda mais faz algo mais. Faz sentido isso? Então, de todos os homomorfismos, certos deles vão conseguir ser chamados de isomorfismos. Entendemos essa parte? Ok. O que mais precisa fazer? Ele precisa ter uma inversa. F é isomorfismo se somente se F é invertível. Vamos ver de novo, vou precisar traduzir um pouco essas palavras de rua. O que significa que o φ é invertível? Significa, nesse contexto pelo menos, que existe uma φ' que vai de onde para onde? De B, obrigado. B caligráfico para A caligráfico. Ou seja, eu não vou procurar achar inversos da φ no mundo das funções gerais que não respeitam nada. Eu vou procurar apenas em homomorfismos de B para A. Então, existe um homomorfismo φ' de B para A. Ok? Então, o que? Essa coisa que eu falei no início do processo sobre as duas traduções. Traduzir, ou seja, ele não vai comportar como o tradutor do Google, efetivamente, porque você traduz para uma língua e depois volta, chega nada a ver. Precisa chegar exatamente onde você começou. Então, o que seria aqui? Muito bem, gostei, porque você respondeu de uma maneira
Sem pontinhos. Muito bem. O φ composta com o φ linear? Igual de quem? De onde, para onde vai essa? Seria de B, certo? E o que vai? Não, essa primeira que vai ser chamada? Então ela vai de B para A e depois vai voltar para o B. E o que mais? Então talvez seria melhor começar com essa. Tá? E é o contrário. Φ, bolinha, filinha, igual B. Então, um segundo. Assim, no coração, isso significa o quê? Não apenas que você conseguiu respeitar uma estrutura de um grupo para outro, mas, ainda mais, tem como fazer essa tradução então, forma que traduzir ida e volta das duas direções ia deixar todo mundo em paz. E você ia chegar no ponto inicial. Um segundo. Eu quero terminar essa definição, porque quero falar quando que são isômorfos dois grupos. Adivinhem? Sim. Definição grupos isômorfos, que a gente vai denotar isso assim. Tecnicamente seria caligráfico aqui, mas estou contando que eu posso abusar um pouco dessas coisas. Serão dois grupos AB. A gente fala que o A é isômorfo ao B, se e somente se existe uma φ de A. Eu vou escrever com palavras. Existe isomorfismo de A para B. Definição. E é comum usar notações como essas coisas que eu vou falar agora. Se eu escrever isso, seja φ. Entendemos o que eu quis dizer aqui? Posso falar que seja φ é o quê? É um testemunha desse isomorfismo. Praticamente isso é o que é. Eu poderia também escrever assim, φ de A, B. Ok? Faz sentido? Ups. Tá, mas você poderia também escrever, espero que estamos entendendo isso. Eu não vou tomar tanto cuidado com essa coisa aqui. Essa coisa também, ok? Entendemos então o que significam grupos isômorfos ou isomórficos? E sim, Isaac? Quando a gente falou de homorfismo, a gente tinha um de A para B. E a gente diz, a φ é o homorfismo de A para B, tá ligado? Sim, a gente não vai falar de grupos homomórficos, porque isso vai ser estranho, porque aqui tem uma direção concreta. Eu estou indo de A para B. Aqui parece que tenho também uma direção, mas olha, se o A é isômorfo com o B, isso é ok. Óbvio, obrigado. Óbvio, o exercício aqui seria demonstrar o que é sobre essa coisa aqui. Uma relação de equivalência. Okay? E isso vai me permitir, na verdade, depois dessa demonstração, eu vou ter o direito de falar os A e B são isômorfos, porque por enquanto a única coisa que eu posso falar é o A é isômorfo ao B. Então preciso saber que essa coisa é equivalente ao B isômorfo A antes de ter o direito de falar que são isômorfos. Então preciso demonstrar também que qualquer grupo é isômorfo a ele mesmo. Vou consultar aqui agora testemunhas. Quem seriam testemunhas sobre a reflexividade dessa coisa aqui? Quero irmãos sem gritar. Pergunta é por que qualquer grupo A vai acabar sendo isômorfo com ele mesmo. O que eu estou procurando como meu alvo? Um isomorfismo ainda mais, certo? Estou procurando um isomorfismo de A para A. Então, que tipo de coisa estou procurando mesmo? Uma função do A normal para o A normal, tal que ela é um homomorfismo e ainda mais, blá, 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 ok? Qual vai ser o testemunho aqui que vale? A identidade é o óbvio candidato aqui. E qual será o inverso dela? A identidade, certo? Cuidado, a identidade que eu estou falando aqui é a lambda xx, ok? Não é a identidade do grupo, que não teria sentido falar isso. Ok. E vou botar mais um exercíciozinho agora, para todo mundo pensar. Não apaga ali embaixo, não. Como é? Ali não apaga ainda. Ok. Se eu tenho A e B grupos,
os dois são grupos, sobre quais eu não sei absolutamente nada, além do fato que são grupos. O desafio é definir um homomorfismo de A para B. Deve ser meio desafioso isso, porque preciso traduzir, falar para qualquer cara aqui, para onde que vou mandar, e o rapaz aqui não falou nem qual é esse cara aqui, quais são os membros dele, nem esse. A única coisa que eu sei é que o A e o B são grupos. E eu preciso definir um homomorfismo. Tem uma mão, duas mãos, 3 mãos. Tem poucas mãos. Tem mão ou não tem mão? Tem? Tem. Falei. Manda tudo para a identidade do B. Ok. Se eu começar a definir, preciso definir uma função, certo? Então, preciso falar o φ aplicado no x, para onde que ela vai? Sim, entendi. Meu ponto aqui é que, sobre o B, eu não tenho nenhuma outra uma maneira de fornecer membros do B, certo? Porque eu não sei nada sobre o B, além que ele é grupo. Então, se eu quero fornecer alguém do B, minha única coisa que eu posso utilizar é pedir para o próprio grupo, pelo menos me dê tua identidade. Então, eu vou botar aqui a identidade do B, certo? E o que eu preciso demonstrar agora? Caio, eu preciso demonstrar? Que é um homomorfismo. 3 coisas. O que significa isso? Precisa respeitar a identidade. Imediato. Ele falou que para todo x vai fundar isso. O que significa respeitar a identidade? Significa que o φ do EA é quem? É B. E é o EB, certo? Qual seria a outra coisa que é check? Qual seria a outra coisa que precisa demonstrar? A operação. Ele precisa garantir que o φ de xy é igual ao quê? Ele gosta de chegar, que isso é o φx, φy. Como que ele vai conseguir chegar aqui? S igual ao quê? A identidade do? A partir disso. Para qualquer coisa, manda qualquer nome B. E, vamos pegar outro lado para calcular, vai ser mais simples de escrever. Vamos pegar o φx agora, operado com φy, e ver quanto isso é. Isso é o quê? E isso é? Então, esses caras são iguais. E sobre o inverso seria a mesma coisa. Faz sentido? Então, garantimos, é uma coisa que não é tão óbvia que você consegue garantir, o homomorfismo de A para B. Espero que é meio óbvio que se eu pedir isomorfismo de A para B, sem falar nada mais, não daria, certo? Porque se isso daria, todo grupo ia acabar sendo isomorfo com qualquer outro grupo. Dúvidas? Sim? Não tem nem palavra existe de homomórfico. Por isso a gente não definiu isso. Mas peraí, você acabou de citar a palavra isomórfico. Isomórfico, a gente fala que esses são isômorfos ou isomórficos, tudo mais. Mas para homomórficos isso não faz sentido fazer, inclusive porque aqui a direção é estabelecida e não tem uma relação não seria uma coisa simétrica. Uma A pode ser, você pode achar um homomorfismo de A dentro que manda o A dentro do B. Sim, então não faz sentido, eles são homomorfos. É meio estranho se você pensar em grego, porque essa coisa significa parecidos. E se o A é parecido com o B deve ser parecido com o A também. Então isso se você pensar muito em grego, você vai brigar com essa palavra aqui. Tá, mas então, já que se a gente tem que todo grupo ele pode ter um homomorfismo com qualquer outro grupo, por que a gente definiu essa noção mesmo? Porque nosso objetivo aqui não era falar, olha que legal, essa coisa faz isso com aquela. A coisa importante aqui é destacar, olha, essa função é legal. Ela consegue respeitar essa coisa. E a gente vai ver várias outras versões entre, vamos dizer assim, isomorfismo e homomorfismo para grupos, que vão ser generalizadas também. No caso, então, se é um homomorfismo é uma propriedade de funções e não necessariamente ela vai estar relacionada com grupos. A gente vai poder ter um homomorfismo para outras estruturas, por exemplo. Na verdade, se você ler, se você esquecer um pouco isso, e você considerar que o A e B são certos conjuntos que têm umas operações que não sei quais são, mas eles têm estrutura aqui.
algébrica, operações constantes, tem algo aqui. Essa definição vai compilar sempre. Só que você vai compilar até onde? Vai compilar até aqui, certo? Mas depois você vai precisar tomar cuidado para traduzir o que significa que respeita a tua operação. Então, por exemplo, se você considerar a estrutura que a gente estava trabalhando em FC1 de inteiros, que tinha muito mais coisa, certo? Lá tinha um conjuntinho, e vou chamar ele de A agora, e tinha o que tinha mesmo, tinha mesinho, tinha o vezes, tinha o menos binário, tinha o 0, tinha 1 e acabou, certo? Então a ideia é que aqui a gente já teria uma noção, como é? Tinha a ordem também, né? Certo, eu quero ficar na parte algébrica. A parte algébrica seria uma que envolve só operações e não relações. Então, querendo ficar até aqui, eu poderia ter uma outra estrutura um outro conjunto estruturado com o mesmo tipo, a mesma assinatura, como a gente fala. Isso significa o quê? Operação binária, unária, zeroária. E agora teria a noção do que significaria o homomorfismo daqui para cá. Mas, por enquanto, a gente vai definir só os grupos e a gente vai procurar essa ideia depois. Mas, se você entendeu essa parte no coração, você vai conseguir formalizar bem essa coisa nas outras partes também. Faz sentido para todos? Ok. Uma coisa bem importante para confirmar, eu não vou fazer isso agora, mas vocês vão fazer isso hoje antes de dormir, espero. Se eu quero verificar que é um homomorfismo, o que eu fiz? Quantos trabalhos eu fiz aqui? 3. Quero ver se a gente consegue fazer uma coisa mais econômica. A ideia seria chegar num critério que ela vai falar para mim o seguinte: olha, tem 3 coisas para verificar aqui, basta você verificar a operação e o resto é garantido. Então, um critério para verificar: φ respeita a operação, implica φ respeita tudo. Ou seja, isso significa que φ homomorfismo. Ok? Faz sentido essa coisinha? Ok. Mas, mesmo assim, a definição é essa. Aqui poderia falar, ok, mas por que você não definiu, então, essa definição, uma coisa assim? Porque eu queria falar essa frase aqui, compilar essa frase. E essa frase, a intenção dela é tudo isso. Acontece que no meu mundo que me interessa agora, que são grupos, eu tenho um critério. Beleza. Não vou sujar minha definição para ficar mão de vaca e escrever só uma linha aqui, quando eu posso escrever a coisa que é mais legal entendível no meu coração do que significa, em geral, homomorfismo. Dúvidas ou terminamos? Terminamos. Tem um clicker. Aí. Eu vou escolher outro clicker porque esse de hoje não chegamos lá. Ok. Esse, na verdade, eu acho que vamos ter uma inconsistência entre o anterior clicker e esse aqui. A pergunta é quero provas no mesmo dia? Ou seja, seria sobre a sexta-feira para ter prova de álgebra também? Não. Vamos ver. E B, não. No mesmo dia, outro dia. Eu só lembro para vocês que no último clicker a maioria votou no mesmo dia. Tinha 7 contra menos que 7. Contra 6. Agora é mais direta a pergunta. Oi. Esse outro dia não implica diretamente na segunda-feira, né? Não necessariamente. Pode ser talvez quarta, mas sei lá. É melhor, velho. É isso.
Ok. Será que eu consigo fazer uma adaptação aqui? No mesmo dia. Ok, vamos lá, vamos com essa votação mesmo, para não perder mais tempo. Ok, bora. Maria, Antônio, Caio, Gustavo, Emanuel, Ian, João, Gustavo de novo. Talvez mudou tua opinião então. Isaac, Juliana, Franco, Mateus, Pedro, Guilherme, Tomás, Anderson, Carlos, Davi. 17 pessoas aqui. Sim? Vai ser 16 anos. 12. É 5. Ok. Bem, eu não prometo que vai ser assim, ok? Mas eu queria consultar mesmo. Até sexta.